Olá, pessoal, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Pedro Blanco, atuo na área de ofertas do TOTUS Backoffice Linha Proteus e hoje a gente vai falar sobre o TOTUS Transmit. Quero agradecer muito a presença de vocês, a gente tem bastante gente online, mas também tem bastante gente entrando ainda. Pessoal, como costuma a prática, a gente dá 5 minutos de tolerância, porque tem muita gente que entra agora quando eu abro. Então são 10 e 1 agora, eu vou aguardar mais 4 minutinhos e a gente já inicia. Aos poucos eu vou saudando quem está entrando, tá? Deixa eu pedir um favor para vocês. Quem está online já, por favor, coloquem aqui no espaço de perguntas da ferramenta se vocês me ouvem bem e já visualizam a minha tela, por favor. Ótimo, ótimo. Já temos vários retornos positivos aqui. Agradeço muito quem contribuiu. Então, como eu já falei para vocês, pessoal, são 10 e 2, né? Mais 3 minutinhos a gente já começa, tá bom? Eu vou deixar no mudo o meu microfone e a gente logo inicia. Obrigado. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Quem está entrando agora, quem já entrou. A gente deu 5 minutos de tolerância aí, porque tem bastante gente que entra quando eu abro a sala. Novamente, quero agradecer muito a presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Pedro Blanco. Eu atuo na área de ofertas do TOTUS Backoffice Linha Proteus e a gente vai falar hoje sobre o TOTUS Transmite. Pessoal, antes da gente começar, esperamos que todos estejam bem, vocês e seus entes queridos, no período que a gente está passando. Vou fazer algumas premissas que eu sempre faço aqui dos nossos eventos da página eventos.totos. O primeiro deles é, a gente não tem restrição de inscrições, tá? Então eu tenho aqui clientes, canais, parceiros, consultorias. Por que eu digo isso? O viés da apresentação vai ser muito mais de negócio e funcional do que técnico, tá? Segundo ponto, o microfone de vocês vai ficar sempre fechado. A única maneira que a gente tem de se comunicar é através do espaço de perguntas aqui da ferramenta GoToWebinar. Pessoal, ela tem uma função de chamar a atenção, levantar a mão,
Fiquem tranquilos, tá? Não precisa. A Denise fez um comentário, diz que não está ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo bem, visualizando a minha tela, né? Bacana. Então, só para fazer um Ouvindo alto e teste. claro, Pedro. Bacana, obrigado, Cesar. Só para confirmar, obrigado. E por último, pessoal, fiquem tranquilos em relação ao conteúdo que a gente está passando aqui, tá? Porque o material que a gente está usando como norte aqui na apresentação está disponível para que vocês possam fazer o download aqui na aba documentos, tá? Então fiquem tranquilos em relação a ficar tirando print, anotar, foquem no conteúdo aqui, que a gente vai trazer bastante inovação agregadora para vocês, tá legal? Bom, então vamos lá. Só para explicar para vocês como vai funcionar a nossa manhã rápida aqui, pessoal, eu vou iniciar a nossa apresentação com, né, as explicações das lâminas aqui do PowerPoint, depois eu vou parar, abrir o ambiente do Transmit e mostrar para vocês os ganhos que nós vamos ter com essa nova solução, tá legal? Então vamos lá. Bom, vamos começar falando, né, sobre o TSS. Para quem não conhece, o TSS é um módulo que foi criado dentro da linha Proteus que garante a transmissão, o recebimento e a autenticação dos documentos fiscais eletrônicos para os 3 âmbitos, federais, estaduais e municipais. E esse módulo ele funciona tão bem, né, que ele foi integrado nativamente com todos os RPs que nós temos hoje da linha TOTUS. Então, se você está me ouvindo aqui, você é cliente DataSul, Logix, RM, você também pode ou já deve utilizar o TSS, tá bom? E esse módulo ele recebe constante atualizações para atender os protocolos, as notas técnicas, instruções normativas que saem da Cefaz e da Receita, para que a gente não tenha problema nenhum na comunicação e validação dos tipos de documentos fiscais eletrônicos que a gente tem aqui no Brasil, né? Então a gente tem aqui a gente brinca, né, essa sopinha de letras que tem aqui embaixo. Então hoje os principais tipos de documentos que nós temos hoje tramitando no nosso TSS são a nota fiscal eletrônica, modelo 55 de produto, nota fiscal de consumidor eletrônica, modelo 65, para quem emite nota fiscal em PDV ou checkout, nota fiscal de serviço eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico, o conhecimento de transporte de outros serviços e o manifesto do destinatário eletrônico. Dito essa primeira premissa sobre o que é o TSS, vamos também entender o que diz a lei em relação à gestão e às responsabilidades que nós, como emissores de notas fiscais e recebedores, temos. Então, começando da esquerda para a direita, a gente tem a guarda dos documentos. É de conhecimento popular que qualquer emissor de nota fiscal eletrônica, independente do tipo de nota, ele tem que ter a guarda de pelo menos os últimos 5 anos de todos os documentos fiscais que ele emitiu. Então, caso ele sofra interna ou principalmente externa, ele vai ter que ter essas informações em mãos de maneira fácil e rápida, para que caso ele tenha algum problema, ele possa consultar os documentos que ele emitiu. Só que a gente tem um ponto importante aqui, né, pessoal, e que é bem preponderante, que não é tão claro na vigência da lei. A gente sabe que a maioria dos nossos clientes que utilizam soluções de RP da TOTUS, de novo, não importa se o RP é Proteus, DataSul, RM ou Logix, a maioria desses clientes estão enquadrados no regime periódico de apuração, ou seja, ou são lucro presumido ou são lucro real, ou dependendo do cliente, utiliza os dois regimes contábeis e tributários. E aí, o que isso impacta na vida do cliente? A gente sabe que quando você está enquadrado em um desses regimes, você tem as obrigações fiscais para entregar, né? Eu vou pegar 2 obrigações aqui que são clássicas e que envolvem a gestão desses documentos: SPED fiscal e SPED PiscoFins. Então, o que os SPEDs fazem, na verdade, esses que eu citei? Eles passam para o fisco as nossas informações dos livros fiscais e as movimentações fiscais e contábeis de entrada e saída. Então, eu tenho na lei a obrigatoriedade de ter a guarda dos documentos emitidos, mas, ao mesmo tempo, eu também tenho uma entrega que eu faço baseado nos documentos de entrada também. Ou seja, a gente tem que ter a guarda dos nossos documentos de saída, mas também os de entrada. E isso é uma dor latente nos nossos clientes. Próximo ponto importante para a gente, que também é conhecimento público, mas é sempre bom reforçar, é a manifestação do destinatário. Que a operação da manifestação do destinatário nada mais é do que você dar a ciência, né, o conhecimento de alguma operação que foi efetuada contra a sua empresa. Então, você reconhecer que a nota A realmente é uma nota que você comprou de um fornecedor e é um documento de entrada contra a sua empresa.
Isso a Cefaz criou para evitar tantos problemas de fraudes e documentos emitidos. A gente tem essa funcionalidade nos RPs, mas a gente sabe que, assim como muitas funções, nem sempre tem a melhor usabilidade prática para o nosso dia a dia, tá bom? Mas, dito isso, agora a gente já entendeu e já falou sobre o TSS e sobre o que são os principais âmbitos para atender como cliente, vamos falar sobre evolução de produto. Vocês sabem é uma das maiores fornecedoras de software e serviços que nós temos hoje na América Latina e no mundo. E a gente sempre busca evoluir naturalmente as nossas soluções. E um desejo que a gente tinha é evoluir a gestão dos documentos fiscais eletrônicos que nós temos hoje, falando sobre o TSS. Eu não sei se vocês sabem, mas desde 2017, nós na TOTUS Matriz, a gente executa uma experiência que chama Laboratório de Experiência do Usuário, onde a gente se reúne, quando eu digo a gente, somos nós representando o produto, né? No caso, o módulo de TSS, junto com clientes, clientes de diversos segmentos e níveis de maturidade, para entender com eles como é a experiência deles utilizando o TSS aqui especificamente. Cliente, como você utiliza? Quais são os pontos a melhorar? Pontos que são bons? Então, entendendo isso, a gente tem uma evolução nativa do produto para surgir o TOTUS Transmite, que é um portal online 100% SaaS que complementa o TSS. Ou seja, como a gente viu lá no início, a ideia do TSS é fazer a gestão dos documentos fiscais eletrônicos e autenticação, né? Mas a gente quer ter uma amplitude maior. Então, por isso que a gente lançou o TOTUS Transmite, que eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco. É um painel que eu consigo acessar de qualquer lugar e que, como o único requisito técnico para utilizar o TOTUS Transmite é ter o TSS, então, como eu falei, você que utiliza os nossos RPs Proteus, DataSul, RM ou Logix, você pode utilizar o TOTUS Transmite. A ideia do painel é fazer uma gestão de, primeiro, dos armazenamentos dos documentos fiscais emitidos e recebidos. Daí, a gente já mata o primeiro problema que você tem em relação à guarda dos seus documentos. E a gente também melhora e faz com que a usabilidade e a fluidez de compartilhar essas informações, seja entre o RP, seja entre os nossos clientes finais, seja muito mais prática. E outro ponto importante, a gente também consegue manifestar o destinatário de maneira muito mais rápida e intuitiva, fora muitas outras funcionalidades que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Só para vocês entenderem como funcionou o processo de ideação que eu citei para vocês, do nosso laboratório de experiência do usuário para gerar e criar o TOTUS Transmite. Nós tivemos quase 80 ideias que foram geradas, que foram convertidas em 5 desafios e a gente encontrou 7 oportunidades para atender. Daí, nós identificamos 15 necessidades e no total 20 pessoas participaram, pessoal. Então, assim, é bastante coisa para vocês entenderem como nasce um novo produto, sempre focado na experiência de vocês, na experiência do nosso usuário, dos nossos clientes. Aqui, a gente tem o que a gente chama de protótipo de baixa fidelidade, né? Que a gente chama de mockup. Isso aqui, na verdade, como vocês podem ver, é basicamente um rascunho do que vai ser a experiência, a interface da nossa solução. Aqui a gente tem um protótipo de alta fidelidade, que basicamente é próximo do que vai ser o produto final. Eu vou abrir o Transmit e vocês vão ver que realmente é isso mesmo. Surge então, pessoal, o TOTUS Transmit. Como eu falei para vocês, é uma solução 100% SaaS que monitora os documentos fiscais eletrônicos emitidos e recebidos, armazena os documentos no nosso Cloud TOTUS com segurança, tanto os emitidos quanto os recebidos. A gente consegue fazer o upload dos XMLs recebidos, gestão dos emitidos, a manifestação do destinatário. E como ele é integrado nativamente com o TSS, a gente tem também a gestão de utilizar qualquer RP junto com os nossos RPs que nós temos que utilizam o TSS, tá bom? Bom, eu vou parar agora a apresentação e eu vou mostrar o Transmit para vocês, tá? Bom, acho que vocês devem estar vendo o Transmit aqui agora já, né? Deixa eu dar uma olhada, é isso mesmo. Vocês já estão vendo o Transmit. Bom, vamos começar a entender agora, como eu falei para vocês, como funciona o painel e os seus recursos e ganhos no nosso dia a dia. Primeiro ponto importante, o Transmit ele é uma solução 100% SaaS. E aí talvez alguns estejam pensando assim, tá, Pedro, e o que isso muda na minha vida? Bom, vamos converter isso em ganhos do dia a dia. Primeiro ponto, o que precisa para utilizar o Transmit? Como eu falei para vocês, utilizar o TSS,
ter acesso à internet e ter um usuário e senha. E utilizar o navegador Google Chrome ou Mozilla Firefox. Simples assim. Ou seja, Pedro, quer dizer que eu consigo acessar o Transmit do meu celular, do meu tablet, do meu. É isso mesmo. Ou seja, é uma experiência que você consegue acessar de qualquer lugar. Você não está mais limitado à plataforma. Outro ponto importante. Pedro, para atualizar, eu preciso então, se tiver alguma atualização no Transmit, alguma coisa, eu preciso fechar meu ambiente, eu preciso aplicar patch, eu preciso chamar minha TI, eu preciso. Esquece. Como é uma solução 100% SaaS e você acessa pelo navegador, a gente sempre atualiza constantemente. Então, basicamente, ou você aperta o F5 para atualizar a sua página, ou você fecha e abre o Transmit, ele vai estar atualizado. Simples assim, tá bom? Bom, outro ponto importante. A gente está vendo uma interface um pouco diferenciada do que a gente está acostumado em relação aos RPs, né, pessoal? Mas é comum, tá? Por quê? Toda solução nova que a gente cria, a gente utiliza essa nova linguagem que chama POUI. E, de novo, quais são os ganhos que isso vai trazer para a gente no dia a dia, Pedro? Eu vou mostrar para vocês aqui. Qualquer operação a gente faz com menos de 2 cliques. Essa é a ideia, tá? É a gente ter uma navegabilidade, usabilidade, gestão dos documentos fiscais eletrônicos, pessoal, de uma maneira muito mais prática e intuitiva. Eu vou mostrar já para vocês como. Assim que a gente abre o Transmit, pessoal, a gente já vai entrar aqui nos documentos emitidos, tá? E aí, como eu falei para vocês, o Transmit ele integra nativamente com o nosso TSS. Então vamos lá. Começando de cima para baixo, da esquerda para a direita, eu tenho os filtros aqui. Então vamos já começar a falar sobre eles, as filiais. Aqui eu tenho as filiais da minha empresa. Essa base que eu estou mostrando é teste, tá, pessoal? Levem isso em consideração. Eu tenho aqui algumas filiais de teste nesse ambiente. E aí é muito comum quem utiliza, né, os RPs no geral, que já tenha, por exemplo, de cabeça decorado, né, o nome da empresa, o CNPJ. Então, caso você tenha uma ou múltiplas empresas, não importa, você visualiza todas aqui e pode buscá-las e encontrá-las de maneira fácil e prático. Eu vou selecionar todas. O próximo filtro que a gente tem é qual é o ambiente, ou seja, qual ambiente nós estamos apontando e buscando, fazendo o filtro aqui, dos documentos emitidos, se é produção ou se é homologação. Eu vou colocar homologação, e aqui eu tenho o status do documento em relação à sua operação contra a Cefaz. Então eu tenho ali, a gente já consegue ver recebido, assinado, falha, mas se eu quiser procurar, por exemplo, CAN, olha lá, se eu escrevi CAN, ele já trouxe cancelada para mim, tá bom? Eu vou deixar todas, para vir todas. Aqui eu tenho um filtro de data, então caso eu tivesse um filtro específico, né, ele sempre vai trazer o dia vigente, mas caso eu quisesse um período específico, eu vou tirar, porque eu quero que venham todos os documentos. Eu tenho aqui a série, se eu quisesse uma série específica de documento fiscal emitido, e eu tenho um range de numeração de nota, caso eu quisesse fazer esse filtro. Outro filtro importante é muito comum que os clientes no dia a dia, e aí eu vou começar a dar exemplos, vocês vão ver, pessoal, que se referem a utilizações dos nossos clientes, da infinidade de clientes que eu já implantei, atendi e vendi. É muito comum que os clientes tenham a seguinte necessidade: os clientes finais, né, ligam para eles e falam assim, ó, ô cliente, dá para você mandar para mim os XMLs que você mandou daqui dos últimos 15 dias, porque eu perdi aqui ou não consegui encontrar, ou então eu preciso dos XMLs de novo mesmo, ou então um XML específico de um dia que eu não encontrei, você pode mandar de novo para mim? É muito comum, tá? Então a gente tem o filtro por destinatário, então você pode filtrar aqui, se o seu cliente é pessoa física ou jurídica, coloca os dados dele e você já vai ter as informações. Outro ponto comum também é quem trabalha com documento fiscal eletrônico, é muito comum ter um leitor de código de barras para já ler a chave da nota, porque é mais rápido do que digitar. Então aqui você pode fazer a leitura da chave e fazer a busca para entender ou encontrar onde você quer essa nota, tá bom? Vamos lá. Assim que eu dei um aplicar filtro, ele já trouxe uma série de notas fiscais aqui desse ambiente de homologação. E aí vamos nos situar aqui nessa interface para a gente entender a funcionalidade do Transmit. Bom, aqui a gente tem, da esquerda para a direita, primeiro a coluna do status. Esse status, como eu falei para vocês, se refere à operação da gestão dos documentos emitidos em relação ao TSS, ou seja, documento autorizado, documento assinado, eu vou ter aqui mais para frente outros status como rejeitado, tá? Aqui eu tenho qual é a filial que gerou o documento de saída, a série e o número desse documento, a data da emissão e a hora, uma mensagem complementar caso haja, como nesse caso aqui da rejeição eu já vou mostrar para vocês, e o botão de outras ações.
tá? Esse outras ações são ações individuais e eu tenho outras ações em lote que eu já vou explicar para vocês. Antes de eu falar sobre os detalhes das operações, deixa eu explicar uma coisa e mostrar para vocês. Nesse caso aqui dessa nota que foi rejeitada, eu vou clicar aqui em cima, ele já vai trazer para mim uma mensagem bem prática e intuitiva. Porque, por exemplo, eu quando comecei a implantar documento fiscal eletrônico, eu percebi que os usuários tinham basicamente a mesma dificuldade que eu. Hoje melhorou muito. Mas antigamente, as mensagens de retorno que a Cefaz dava em relação aos documentos fiscais eletrônicos não era muito clara. Então, às vezes, o próprio usuário ficava na dúvida do que fazer. Então, esse é um ponto muito importante. Caso eu tenha qualquer status ou retorno da Cefaz, especificamente aqui de rejeição, ele já vai trazer para mim qual é o código da rejeição e ele vai trazer uma descrição um pouco mais clara. Então, descrição do pagamento obrigatório para meios de pagamento. E aí aqui está 99 outros. A gente fez de propósito isso, né? A Cefaz ela não aceita 99 outros. Então, é só para mostrar para vocês que a gestão dos documentos fiscais também fica mais prática utilizando o TOTUS Transmit, tá? Voltando para a nossa interface aqui, deixa eu explicar para vocês as operações que a gente tem individualmente. Então, quando eu clicar aqui em outras ações, a gente vai ter, primeiro, detalhes da nota. O detalhes da nota, ele vai abrir para mim, numa interface prática, o rascunho do que é a nota, ou seja, a nota em si, né? Então, ele vai trazer a chave da nota, o cabeçalho, quem é o emitente e o destinatário e as informações dos produtos dessa nota, tá? A próxima função que eu tenho é a impressão da DANF. Então, se eu quiser, eu imprimo essa DANF, ele vai pensar um pouquinho, vai abrir uma pré-visualização de impressão com a DANF desse ambiente. E aí, pessoal, um ponto importante, tá? É muito comum, eu mesmo já fiz várias, que o cliente personalize a sua DANF, porque ele quer colocar o logo dele aqui da sua empresa, ele quer definir a descrição do produto como ele trabalha no RP dele, ele quer colocar informações específicas internas complementares. E aí, como eu falei para vocês, como o Transmit ele é integrado nativamente com o nosso TSS, aqui sempre vai vir a sua DANF mais atual, tá bom? Bom, com a DANF aqui na mão, eu posso fazer o download dela, eu posso imprimir ou salvar para enviar para o meu cliente individualmente, tá? Próxima funcionalidade é exportar individualmente esse XML. Então, se eu quiser exportar esse XML aqui para mandar, né, vamos supor que eu fiz o filtro e encontrei, é essa nota aqui mesmo que eu queria, eu vou exportar o XML, ele já vai pedir para mim qual é o local que eu quero salvar no meu computador, e aí ele já vai trazer o XML zipado para não ter problema de corromper. E aí um ponto importante, que às vezes alguns clientes têm dúvida, né? É bom a gente já matar isso agora também. A nota foi enviada para o TSS, ou seja, o documento de saída foi gerado na RP, é transmitido para o TSS. Nesse momento, quando ele for assinado e já tiver uma chave, é o momento que eu já tenho ele com um esquema válido e, se eu já tenho um XML, eu também já tenho uma chave para poder fazer o download se eu quiser, ou seja, um documento válido que a gente chama, né? Nesse momento, pessoal, o XML já consta aqui no Transmit e ele já está armazenado. Então, posso ficar tranquilo em relação a isso, que eu posso exportar, como eu mostrei para vocês aqui, quantas vezes eu quiser, está armazenado no nosso cloud da TOTUS e você pode ter essa gestão tranquila no seu dia a dia, tá bom? O histórico da nota, né? Aqui, como foi uma nota que só foi autorizada, né, que é o mundo ideal, ele só vai dar o retorno e vai dizer qual foi a data e a hora que ela foi autorizada, tá? Caso tivesse reincidência, por exemplo, a nota que foi rejeitada, a gente vai conseguir ver o status detalhe a detalhe. Outro ponto que a gente tem é a carta de correção eletrônica. Então, caso eu tivesse uma carta de correção eletrônica vinculada a esse documento emitido, eu já ia conseguir visualizar aqui também. E outro ponto é enviar por e-mail. Então, se eu quiser aqui enviar por e-mail, ele vai abrir aqui para mim, né? Então, se eu quiser, eu coloco aqui um primeiro e-mail. Aí, se eu quiser, eu posso colocar outro e-mail também como exemplo. Quantos e-mails eu quiser, eu coloco aqui. E seleciono. Eu quero mandar o XML para esses e-mails ou o XML e a DANF em PDF, tá bom? Simples e rápido assim. Como eu falei para vocês, pessoal, a ideia é a gente ter a gestão dos documentos fiscais eletrônicos de maneira prática e rápida, tá bom? Outra opção que a gente tem também, que pode acontecer muito, é as operações em lote, né? Então, por exemplo, é muito comum que os clientes perguntem assim para mim, Pedro, eu quero fazer um filtro só de um cliente meu em específico, e eu quero exportar esses XMLs e mandar para ele de novo, né? Ou então, eu quero um específico dos últimos 15 dias, não importa.
Eu venho aqui, seleciono quais são os filtros que eu quero, já tenho o resultado aqui no meu filtro, outras ações, exportar XML em lote. E ele vai gerar, como eu mostrei para vocês, o individual, só que aqui o conteúdo total do filtro, de no máximo 30 dias, né, mas total, zipado para que você possa salvar onde você quiser. Visto que está armazenado aqui no nosso cloud, vocês podem exportar isso quantas vezes for necessário, tá bom? Pessoal, essa é a parte de documentos emitidos. Fiquem à vontade, postem as dúvidas de vocês. Eu estou vendo que vocês estão postando algumas dúvidas aqui, muito importante. A gente já tem uma equipe extremamente capacitada aqui no background já respondendo, né? César, caso tenha alguma pergunta recorrente, fica à vontade. Tem alguma aqui na parte de documentos emitidos que seja interessante? Ou a gente já vai para os recebidos? Não, Pedro, as dúvidas são relativas ao recebimento dos documentos então pode seguir e apresentar essa parte de recebimento. Eu acho que o pessoal tem Uhum. dúvida, algumas dúvidas com relação à integração com o ERP, tá bom? Então, se puder Ah, comentar. interessante. Bacana, bacana. Pessoal, participem, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Muito legal, tem bastante gente online. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Bom, vamos agora para os documentos recebidos. Bom, aqui a experiência dos filtros é basicamente a mesma dos emitidos. E a ideia é essa, é a gente prover a experiência mais fluida possível para os nossos usuários. Vou selecionar as filiais aqui, vou colocar todas como exemplo. Vou selecionar aqui o ambiente de homologação. Aqui, assim como nos documentos emitidos, a gente saber, para nós sabermos, desculpem. Por exemplo, eu quero saber qual foi as últimas notas emitidas contra o meu CNPJ, de um fornecedor X ou de um fornecedor Y, né, que eu já tenho registrado aqui no Transmit. Então, eu posso fazer o filtro aqui da pessoa física ou jurídica e colocar os dados dele. Tá? Aqui eu tenho o filtro sobre o status dos documentos recebidos, e nesse ponto aqui, pessoal, é importante ressaltar. Esse status é sobre a operação da manifestação do destinatário, tá bom? Um filtro de data também, assim como a gente tem na operação dos emitidos. Um range de série, caso eu quisesse uma série específica, e um range de numeração também. Vou aplicar o filtro, ele vai trazer para a gente aqui uma série de documentos emitidos com status, né, diferenciados, e como eu falei para vocês, é proposital. Vamos lá. Ponto importante, tá? Como que a gente pode fazer para as notas constarem aqui dentro do Transmit hoje? Tá? Hoje a gente tem a rotina de importação de notas, onde a gente pode clicar aqui e selecionar dentro do nosso computador ou de uma unidade que a gente tenha na rede quais são os documentos recebidos para que a gente consiga importar essas informações, tá? Feita essa importação, o documento vai constar aqui na nossa listagem e, como já é um XML que eu estou importando, eu já vou ter a guarda garantida desse documento aqui, dos documentos recebidos no TOTUS Transmit. E aí daqui para frente, assim como no emitidos, se eu já tenho a gestão do XML, posso exportar e ter a gestão tranquilo de quando eu quiser, tá, pessoal? Bom, também voltando aqui para as operações individuais, a gente tem aqui, primeiro, né, da esquerda para a direita, a coluna de status, né, em referência à operação da manifestação do destinatário, como eu falei para vocês que eu já vou mostrar. Quem é o emissor que gerou, né, que gerou essa nota para a gente. Quem é a filial que recebeu esse documento, que foi gerado esse documento contra. A data de emissão desse documento. Dados sobre o destinatário desse documento. Número e série e a chave dessa nota. Tá? E aí eu tenho também outras ações, como eu já comentei com vocês. Né? Então, se eu clicar aqui no outras ações, eu tenho detalhes da nota. Para quê? Para eu saber exatamente quais são os dados dessa nota, para eu poder dar a ciência ou não na operação da manifestação do destinatário, né? É importante. Então, por exemplo, eu quero confirmar se essa nota aqui é a nota que eu já realmente confirmei com o meu fornecedor e se os dados estão corretos, né? Preço, unitário e tal, para ver se realmente eu posso dar ciência ou não. O próximo é o exportar XML. E aqui entra o ponto de integração com o RP, que eu vou falar daqui a pouco, só para a gente terminar essa interface aqui de recebidas, tá, pessoal? A gente exporta o XML aqui nesse caso individualmente, né? E aí ele vai perguntar para mim onde eu quero salvar, também de maneira zipada, para não corromper. E eu tenho o histórico dos eventos para saber o que ocorreu nessa nota. Nesse caso, né, ele vai trazer para mim quando foi dada a ciência na manifestação do destinatário.
Falando sobre a operação da manifestação do destinatário, como eu comentei com vocês, em qualquer operação do Transmit a gente trabalha com um clique ou no máximo dois. Então, individualmente ou todas, eu já posso dar a manifestação do destinatário aqui, de maneira rápida e prática. Bom, outras ações que eu tenho eu comentei com vocês a exportação do XML individual. Caso eu queira exportar o XML em lote, ou seja, eu faço um filtro aqui de um mês ou da semana passada e faço a exportação do XML em lote e ele vai zipar para mim. E aqui entra o ponto de integração com os RPs. Eu vou citar o caminho de uma maneira genérica, mas o processo é basicamente o mesmo em todos os RPs, tá, pessoal? Como que funciona a integração aqui dos documentos recebidos? Eu faço a exportação dos XMLs aqui, em lote, ou individualmente, se eu quiser, pelo Transmit, e aí eu coloco numa pasta, uma pasta que geralmente fica na rede, ou eu posso configurar para que seja visível só para alguns tipos de usuários, ou seja, depende muito da necessidade do cliente. Mas geralmente funciona assim: é uma pasta, né, do nosso sistema operacional, que a gente coloca lá esses XMLs que a gente exportou. E aí a gente pode configurar os RPs, né, Proteus, DataSul, RM, Logix, para que de tempos em tempos eles façam a varredura dessa pasta, importem o XML já pronto e no layout correto, para dentro dos seus, da sua estrutura, e aí a gente tem as validações, né, das regras de cadastros, amarrações, fiscais, e aí tudo isso. Essa parte, pessoal, garante com que a gente tenha grande parte do processo do nosso documento de entrada praticamente automatizado, tá? A gente pode incluir mais automatizações nesse processo, mas basicamente é isso. Eu faço a exportação com poucos cliques, coloco numa pasta e os nossos RPs fazem a leitura automaticamente e a gente só faz as validações internas. E aí, num trabalho inicial, geralmente a gente tem que sanear cadastro, é muito comum, né? Então, por exemplo, vem um conteúdo específico fiscal, uma alíquota, vou dar um exemplo bem comum que acontece no começo, quando você começa a utilizar essa integração e automatização. Vem uma alíquota de ICMS de 12%, essa é a base de ICM que veio no XML. No seu RP, não tem, ou tá 18, por exemplo. Aí, lógico, na rotina de validação que tem no RP, ele vai acusar e aí você faz essa correção. Mas feito esses saneamentos básicos iniciais, você coloca o XML na pasta, o RP já vai ler, você só confirma e ele já vai gerar o documento de entrada para você, praticamente pronto, tá bom? Bom, pessoal, essa é a interface de documentos recebidos, tá? Eu vou falar rapidamente sobre a parte de configurações, né? Então eu tenho aqui para configurações para mostrar para vocês o quanto o Transmit ele é rápido e prático para utilizar e mais fácil ainda para implantar. Então vamos lá. Como que eu faço para ativar o meu Transmit? Ou incluir uma empresa nova? Porque essa ativação vai ser feita de maneira rápida, né? Então eu posso importar as empresas do meu TSS, então se eu quiser eu venho aqui, coloco a URL pública do TSS. Quando eu clicar em validar, como a solução, como eu falei para vocês, é integrada com o nosso módulo do TSS, ele já vai falar: TSS, me dá todas as empresas que você tem aí que tramitam documentos fiscais. Ele já vai trazer tudo e já vai importar tudo pré-pronto para vocês utilizarem, tá? Ou você pode cadastrar a empresa. Então você quer adicionar uma empresa nova, ou como já acontece, pode acontecer, né? Eu já tive casos assim, o cliente fala assim para mim: Pedro, eu tenho 5 empresas que usam o RP, mas só 3 geram documentos fiscais, 2 não. Eu quero só cadastrar essas 3. Não tem problema. Você cadastra individualmente, mas também aqui de maneira prática e rápida, né? Põe os dados da filial, qual é a entidade e alguns dados específicos da empresa. Simples e prático assim, tá bom? Pessoal, é isso, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Legal, tem bastante pergunta aqui sobre os documentos de entrada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. César, você acha que tem alguma pergunta que vale a pena a gente reforçar ou vamos já conduzir para o final e a gente já só reforça as perguntas que têm mais incidência? Pedro, temos algumas perguntas aqui que eu acho que faz sentido, né? Uma pergunta é sobre né, se a apresentação está sendo gravada. Pessoal, nós temos essa apresentação do produto TOTS Transmite de forma recorrente, então fiquem de olho no nosso calendário de eventos, lá em eventos.totos.com, e vocês vão poder se cadastrar e, ao invés de assistir, né, um vídeo, vão poder interagir com o nosso time, poder perguntar, né, questionar. Então,
quem não pôde assistir pode se cadastrar para outros eventos que nós vamos realizar deste mesmo produto, tá bom? Outro ponto, Pedro, com relação, acho que você vai falar ainda sobre a questão de notas fiscais de serviços, né? Então, nós temos aí um roadmap que o Pedro vai continuar mostrando, então a gente acaba sanando as dúvidas do time, de todos os que estão aqui participando. Pedro. Uhum, ótimo, bacana, bacana, ótimo. Pessoal, interajam, tá? Tô vendo vocês interagindo bastante, é isso aí. Pessoal, só para complementar, tá? A gente já tem hoje, né, no Transmit, o escopo que nós temos hoje é a gestão dos documentos fiscais emitidos e recebidos de nota fiscal eletrônica modelo 55, que é a nota fiscal de produto, que é a que eu mostrei para vocês, tá? Emitidos e recebidos. Nós já temos nota fiscal de serviço emitidas, que são as que a gente vai trazer, já integra nativamente do TSS, e os CTEs emitidos. Isso a gente já tem, eu estou mostrando aqui para vocês, né? Ó, tá vendo? A interface, inclusive, é a mesma, como eu falei para vocês, para garantir a melhor experiência e usabilidade. E as notas fiscais de serviço emitidas, que a gente também traz do TSS, tem toda a gestão que eu mostrei para vocês agora há pouco, tá? E aí vamos continuar pegando o gancho do que o César falou, tá? Então, eu vou voltar aqui para a apresentação e eu vou mostrar um ponto importante para vocês aqui, tá? O que eu estou mostrando para vocês aqui é o nosso roadmap, que basicamente é o quê? São as principais entregas que nós temos em relação às inovações e novas funcionalidades do TOTUS Transmit. Eu disse as principais porque nós temos muitas outras, mas essas são as que a gente colocou como principais marcos para sinalizar para vocês. Outro ponto importante, esse conteúdo é público, tá, pessoal? Tá lá no site tots.com, você entra em portal de produtos, você pode encontrar isso lá. Mas eu trago aqui para sempre mostrar para vocês o nosso comprometimento em relação a mostrar que o nosso prazo que a gente coloca aqui, a gente entrega até antes, eu vou mostrar para vocês o porquê. A gente está nesse momento aqui, pessoal, ó, final de julho, né, já começo de agosto, que são a entrega dos documentos emitidos de nota fiscal de serviço e o conhecimento de transporte. E aí eu vou dar um pequeno spoiler para vocês. Vocês estão vendo que aqui tem uma previsão de entrega? Aqui é uma previsão. Só que nós estamos com uma demanda muito alta do Transmit, porque ele sana e faz gestão de uma dor muito latente nos nossos clientes, a gente sabe disso. Então, muito provavelmente a gente entregue esses pontos aqui de entrega antes do prazo, mas mesmo assim a gente sempre passa uma previsão, tá? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, a gente colocou 31/7, mas no meio de julho já tinha esses documentos emitidos. Mas mesmo assim, como eu falei, a gente põe um prazo para a gente se comprometer com todos os nossos clientes e parceiros. Próxima entrega, Pedro, a gente vai colocar os documentos recebidos do tipo nota fiscal de serviço eletrônico e conhecimento de transporte eletrônico. E aí, eu coloco uma provocação aqui, eu gosto de trazer isso à tona, porque, como eu falei para vocês, a gente sempre ouve muitos clientes. Então, às vezes tem um cliente que pergunta assim: Ô Pedro, por que vocês colocaram as notas recebidas de serviço e CTE depois? Né? Então, eu brinco que a gente não é que a gente demorou um pouco mais, a gente caprichou um pouco mais. Por quê? Junto com os documentos recebidos de nota fiscal de serviço e conhecimento de transporte, a gente colocou também um conversor de PDF para XML. E aí eu vou citar uma dor que é latente, porque eu já vi em vários clientes que eu atendi e que eu não sei se é o caso de vocês. É muito comum um cliente que ele recebe muitas notas de serviço emitida contra o CNPJ ou CNPJs dele, que dependendo do fornecedor, ele recebe direto um PDF. Então ele recebe direto o RPS, que é o recibo provisório de serviço, que é a DANF da nota de serviço, né? Ele recebe o PDF direto. Por quê? Porque às vezes o fornecedor é pequeno, porque a prefeitura dele é menor, ou porque ele não tem estrutura, não importa. Acontece, é a realidade do Brasil, a gente entende isso. E já pensando nisso e sanando mais ainda a dor dos nossos clientes, a gente colocou um conversor de PDF para XML, onde, através do Transmit, a gente vai ter uma rotina que vocês vão importar, muito semelhante com aquela que eu mostrei para vocês, né, de documentos recebidos. Você vai importar esse PDF e ele vai converter o PDF para XML, porque é como a gente já sabe, né, pessoal? Já aconteceu, inclusive, muitas vezes comigo. O cliente recebe o PDF do fornecedor dele, aí ele vira para mim e fala, e aí, o que eu faço com esse PDF? Bom, se eu tenho só o PDF, eu tenho que ficar dando entrada manual no RP, né? Então, se eu já tenho XML, eu já tenho a garantia de que eu tenho já padronizado
a estrutura e a informação, primeiro, na guarda do TOTUS Transmite, posso ficar tranquilo em relação à gestão disso. Segundo, a ciência da operação da manifestação do destinatário. E terceiro, tranquilo em relação à pré-importação dessas informações nos meus RPs, tá bom? Data de entrega dessa nova funcionalidade, dia 30/9, mas como eu falei para vocês, provavelmente a gente entrega isso antes, mas a previsão é 30/9. Próxima entrega que a gente vai ter, pessoal, até o final do ano, a gente vai incluir a possibilidade de transmitir notas fiscais eletrônicas, no caso aqui, modelo 55 de produto, pelo Transmit, tá? Então, eu vou ter a possibilidade, e é importante, eu uso bastante essas palavras para reforçar, porque às vezes tem cliente que pergunta para mim, Pedro, então eu não vou transmitir mais pelo meu RP, como é que vai funcionar isso? Aí a pessoa já fica, porque muda o processo. Então é o que eu falei para vocês, é a possibilidade, tá, pessoal? A gente não vai alterar nada do que já existe hoje, a gente vai só facilitar e complementar com toda a interface e usabilidade que eu mostrei para vocês do Transmit. Então a gente já vai incluir essa funcionalidade. E até 30/4 do ano que vem, a gente vai colocar a transmissão de todos os documentos pelo Transmit, tá bom? Então, essa é a nossa linha do tempo de entregas, tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês. Caso tenham dúvidas, postem aqui no Perguntas, que como eu falei, a nossa equipe do background, a gente já reforça no final as perguntas mais reincidentes, tá bom? Vamos falar rapidinho sobre um ponto importante. Valor de investimento do Transmit, né, que você deve estar pensando. O único valor que a gente tem do Transmit de investimento é a quantidade de documentos emitidos, todos os tipos, tá? Então, essa é a conta que a gente vai fazer juntos aqui. Então, você pega todos os documentos que você emite, todos os tipos, tá? CTE, NFCE, tudo. Coloca tudo de um mês, de todas as suas empresas, tá? Sempre total. E a quantidade total de documentos recebidos que você tem, de novo, de todos os tipos. Ah, eu recebo CTR, recebo nota de serviço, não importa, soma tudo de um mês e de todas as empresas que você vai utilizar o Transmit, né? Obviamente. Somou tudo isso, aí a gente verifica qual é a escada de range que você se enquadra. Então vamos supor, Pedro, fiz a soma dos documentos emitidos e recebidos total por mês que eu tenho, e eu tenho 2.500 documentos. Então você se encaixa no range aqui de 5.000 notas. O único investimento que você vai ter é de R$ 874,28 mensal. Simples assim, tá? Ponto importante. Pedro, excedi o meu documento, porque pode acontecer. A gente tem um mês que eu tenho uma sazonalidade ou alguma coisa que não foi planejado e eu excedo esse range de notas, tá? Então vamos supor que nesse mês eu emiti 5.100 notas, então eu estourei meu range, né, pessoal? Então o que vai acontecer? Nesse mês que você excedeu, nada vai acontecer. Você simplesmente vai receber uma notificação de que você excedeu a quantidade de documentos que você fechou no pacote. E no mês seguinte, você vai receber cada documento adicional cobrado 0,65 centavos no mês seguinte, tá bom? Ou seja, no mês que a gente excede, não acontece nada, a gente só é notificado. No mês seguinte, ele é cobrado o adicional de cada documento, tá bom? Mas vamos reforçar alguns pontos importantes agora para deixar muito claro para vocês como funciona a oferta do Transmit. Primeiro ponto. Quais documentos fiscais o Transmit atende hoje? Esse documento, inclusive, entre aspas, né, eu fico feliz de dizer que ele está um pouco desatualizado, porque a gente, como eu falei para vocês, a gente entregou muita coisa antes do prazo, tá? Então, aqui ele está dizendo, nesse momento, temos as notas fiscais eletrônicas de serviço, ou seja, de produto, e em breve teremos outros documentos, como notas fiscais de serviço e CTE. Como eu já mostrei para vocês, a gente já tem nota fiscal de serviço emitida e CTE emitido, né? E até o mês 9 a gente vai ter os recebidos, tá bom? Segunda pergunta, como eu sei qual faixa minha empresa ou empresas que eu quero usar o Transmit se encaixam? Como eu falei para vocês, reforçando, eu somo por mês quantidade de documentos que eu recebo, todos os tipos, e quantidade de documentos emitidos, todos os tipos, de todas as empresas que eu quero utilizar o Transmit, tá bom? E aí eu me encaixo na minha escada de valores. Próxima pergunta. Quando eu exceder as notas, ou se eu exceder, como que funciona? Como eu falei para vocês, no mês que você excedeu, não tem nada de
a mais. Você só vai receber uma notificação para você saber, ó, você cedeu. Porque isso acontece, a gente está tanto na correria que a gente não fica sabendo. Então a gente vai receber uma notificação, ó, você cedeu. Assim como a gente recebe, por exemplo, da nossa cobrança, um exemplo, tá? A nossa cobrança, né? Nossa fatura da utilização do plano do celular, ou algum plano que a gente utiliza assim por consumo. E aí no mês seguinte, a gente vai ter a cobrança agregada ao valor mensal que você tem, tá bom? Outra pergunta que é bem pertinente. Pedro, quanto é para implantar? Quantas horas são para implantar? E para eu saber uma média? Não tem implantação. Então, diferente do modo blocado que a gente está acostumado dos módulos do RP, né? Que eu tenho adesão, que eu tenho que configurar por empresa, eu tenho ativação, implantação, porque é assim que o modo funciona, né? Aqui não tem. É uma oferta 100% SaaS, como eu falei para vocês lá no começo. Então, não tem valor de implantação. Ou seja, Pedro, fecha o transmite hoje, no máximo amanhã, uma semana, no máximo uma semana e meia, seu ambiente já está provisionado, você já pode colocar os seus dados, já começa a usar. Simples e rápido assim, tá? Tá, não tem implantação, Pedro, entendi. Mas e para aderir? Quanto que é a ativação? Não tem ativação. O único valor de investimento do Transmit é o valor mensal, como eu falei para vocês. Pedro, eu tenho uma empresa ou tenho 1.000. Você cobra por empresa? Não, sempre por quantidade de documentos totais emitidos e recebidos. Não importa se é uma empresa, não importa se 1.000. Pedro, eu tenho um usuário, ou eu vou precisar de 500. Eu tenho que já ver os acessos, como funcionam as licenças. Esquece, a gente também não metrifica o transmite por quantidade de usuários, somente por documentos emitidos e recebidos por mês. Simples e fácil assim, tá, pessoal? Então, é uma oferta que, como eu falei para vocês, ela já é pré-pronta para vocês utilizarem, né? Que a gente brinca que é plug and play, ou seja, como eu falei, vocês aprovando a proposta, uma semana e meia no máximo já está provisionando o ambiente para vocês poderem utilizar junto com a RP, tá? Pessoal, dúvidas? Deixa eu dar uma olhada nas perguntas. César, fica à vontade, se tiver alguma receita. Mauro, Bom, fiquem à vontade. bom, Pedro, tem algumas perguntas recorrentes com relação à questão de importação do documento de entrada, tá bom? São várias perguntas, a gente respondeu algumas, mas a ideia é responder para todos, para ficar claro para todos de uma vez só. A importação do XML, pessoal, ela está nesse momento disponível para upload. Nós temos no nosso roadmap e muito em breve estará disponível, né, a busca automática da Cefaz. Então, isso já está saindo do forno e muito em breve estará disponível também. Com relação às notas de serviços, o Pedro colocou lá naquela linha do tempo, nós temos uma previsão também para a importação, porém, com aquela questão de falta de padronização. Né? Hoje nós temos mais de 5.500 municípios no país e muitos deles não têm sequer um serviço para busca automática. Então, requer, aí, como o Pedro explicou, uma conversão direta a partir do PDF que foi recebido. Então, isso nós estamos também avaliando ferramentas para fazer isso, como o Pedro disse, pensando em converter esse PDF para poder fazer a importação automaticamente, tá bom? Esse é um dos pontos. Com relação ao recebimento, né? Então, pessoal, pensando no fluxo, você vai ter lá o Transmit fazendo o gerenciamento e a guarda dos seus documentos e depois a importação para dentro do RP. Essa funcionalidade que importa para o ERP, pensando no caso de Proteus DataSul, já existe disponível já há algum tempo dentro do ERP uma funcionalidade que faz isso. Então, se você tem lá o XML já da nota de entrada e colocar ele numa pasta do Proteus, você pode configurar, por exemplo, um job para que ele fique lendo automaticamente esses documentos e gerando uma pré-nota de entrada dentro do RP, tá bom? Então isso já é disponível, isso é uma funcionalidade que já está disponível no RP desde o release 12.1.25, tá bom, pessoal? Então acho que para ficar claro, é isso também. Outra pergunta recorrente é que com relação à nota fiscal das prefeituras, né? Eu já comentei disso. Quais são as prefeituras homologadas? Então, para emissão dos documentos, pessoal, as prefeituras homologadas são as mesmas homologadas pelo TSS. Né? Então, lembrem que, como o Pedro comentou,
o Transmit ele é complementar ao TOTOS TSS, tá bom? E ele continua existindo, ele vai continuar funcionando para emissão, porém o Transmit agrega uma funcionalidade importante de monitoramento do que está acontecendo no TSS e principalmente toda a guarda desse documento, né, e acesso, né, para compartilhamento em nuvem, né? Isso fica mais transparente para todos, tá bom? Então, basicamente, ele tem essas características e eu acredito que a gente responda várias das questões que estão aqui, né? Com relação a custo de implantação, como o Pedro comentou, não há, uma vez que você já use o TSS, a configuração do Transmit é bem simples, ela vai ser feito um provisionamento e você vai ter uma configuração básica de somente apontar onde é que está o servidor do TSS. E já vai começar a funcionar de forma natural, tá bom? Tem uma pergunta aqui também que eu achei interessante, eu queria até entender um pouco mais. Uma pessoa perguntou pelo que eu entendi da pergunta, perguntou se as notas que já estão no RP, elas podem ser importadas pelo Transmit? Não, o caminho natural é você receber no Transmit e ela enviar para o RP. Caso das emitidas, sim é possível verificar os últimos 30 dias, né? Então você consegue fazer a importação. Caso você tenha interesse em importar os documentos de períodos anteriores, aí sim a gente pode conversar e ter e através de um projeto fazer essa importação para vocês, tá bom? Mas isso não está disponível para períodos maiores que 30 dias por enquanto, tá bom? Com relação, tem algumas perguntas recorrentes com relação à questão da solução da NeoGrid. A solução da NeoGrid ela continua existindo, ele é um parceiro importante para a TOTOS, vai continuar existindo. As características das soluções são similares, contudo, pessoal, aqui o foco dessa solução é para aqueles clientes que usam somente o TSS, né? E pretendem, né, ou usam, né, uma solução de um terceiro ou ainda uma customização. A ideia é que cada vez mais a gente tenha soluções dentro do produto padrão da TOTOS para que vocês possam utilizar. Quem já usa o da NeoGrid, a solução do nosso parceiro NeoGrid, deve continuar usando essa funcionalidade, tá bom? Eu acho que era isso. Bacana, legal. Tiveram bastante perguntas aqui, pessoal. Como sempre, né? Obrigado pela presença e a participação de vocês. Pessoal, reforçando, caso vocês tenham algum interesse, né, ou tenham interesse sobre essa oferta, fiquem à vontade. Contatem o executivo da TOTOS ou o canal homologado comercial TOTOS que atende vocês. E caso tenham alguma dúvida, podem enviar e-mail para ofertas.backofficeproteus@totos. A gente está sempre olhando, tá? A gente também tem uma página dedicada só para o Transmit, né? Então tem o QR Code aqui. E lembrando, tá, pessoal? Essa apresentação, esse conteúdo, ele está disponível aqui na aba Documentos para que vocês possam fazer o download. Eu vou deixar a sala aberta mais uns 2, 3 minutinhos para que vocês façam o download desse conteúdo, tá? Bom, pessoal, é isso. Quero agradecer muito a presença de vocês, agradecer a presença, obviamente, de quem também ficou aqui no background ajudando muito, né? Obrigado, Mauro, César, a Daniela, todo mundo que contribuiu para esse evento acontecer. Pessoal, se cuidem, esperamos que todos estejam bem. Tenham um ótimo resto de dia e uma boa semana. Obrigado, pessoal.